Agora uma prática mudras com Miriam Barros do Padma Yoga e Terapias. Boa tarde, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre um estudo que eu venho fazendo sobre os efeitos terapêuticos dos mudras, né, os gestos das mãos, que tem uma série de benefícios e uma série de usos. Eu trabalho na Padma Yoga e Terapias, que é um espaço que fica em Sousas, tá? E eu começo já agradecendo a Paula pelo convite e a equipe toda pela organização incrível desse congresso. Tá? O que nós vamos ver hoje, nós vamos começar fazendo uma pequena prática para vocês sentirem os mudras. Tá? E aí nós vamos falar dos usos dos mudras. Mudras são pouco conhecidos no Ocidente, mas eles têm um número muito grande de usos no Oriente. Daí a gente vai falar dos efeitos dos mudras, né? O que a gente pode esperar da prática de mudras, segundo os mestres que intuíram esse conhecimento, que foram passando numa linhagem de mestres. Aí eu vou falar de alguns mudras, os mudras que vocês praticaram, eu vou falar dos efeitos e dos relatos que eu recebi de pessoas que praticaram, alunos, familiares, amigos, e que obtiveram resultados. Depois eu vou falar de um estudo que eu fiz, né, 2 estudos, na verdade, sobre mudras, e vou explicar por que eles funcionam, né, por que gestos tão simples, né, como, por exemplo, unir o indicador e o polegar, pode ter tantos benefícios para a gente. Tá? Então, a gente vai começar... eu estava indo para o sentido errado. Fazendo 4 mudras. Eu vou mostrar os mudras para vocês aqui no slide. Tá? E aí vocês vão fazendo e eu vou avisando a hora de trocar o mudra. Se vocês não lembrarem qual é o próximo, pode abrir os olhos e olhar. Fica à vontade. No primeiro mudra, a gente vai entrelaçar os dedos das mãos e colocar as mãos no colo com as palmas viradas para fora, para frente. Tá? Esse é o primeiro mudra. Depois a gente vai falar sobre ele. O segundo mudra, a gente vai fazer depois a prática. Tá? Estou só mostrando e daí a gente vai fazer a sequência. O segundo mudra, a gente vai unir os punhos, unir os polegares ao longo deles e os dedos mínimos e abrir os outros dedos, fazendo uma flor, tá? Uma flor de lótus. O terceiro mudra é bem simples, a gente vai unir a ponta de todos os dedos, tá? Polegar com polegar, indicador com indicador e assim por diante. E o último mudra, nós vamos fazer um triângulo entre os polegares e os indicadores. Tá? Tudo bem? Quem não estiver enxergando mais profundo, é mais difícil de enxergar, pode receber a ajuda do colega da frente. E aí vai passando a onda de mudras. Então, a gente vai começar. A gente vai fazer mais ou menos 1 minuto e meio cada mudra. Nós vamos começar fazendo aquele primeiro lá, em que a gente entrelaça os dedos das mãos, vira as palmas para fora, colocando no colo. Procura sentar de uma forma confortável, fechar os olhos e sentir as sensações à medida que você permanece nesse mudra. Observa o seu corpo. A sua respiração. E a sua mente.
E agora nós vamos passando para o segundo mudra, unindo os punhos, os dedos mínimos e os polegares, e abrindo os outros dedos, fazendo como uma flor aberta. Você pode deixar o mudra em frente ao cardíaco. Continue prestando atenção no seu corpo, na sua respiração e na sua mente. Percebendo as sensações que surgem. E agora, suavemente, nós passamos para o próximo mudra, unindo as pontas de todos os dedos, mantendo a percepção das sensações, mesmo as sensações mais sutis são significativas, sentindo a sua respiração. Nós passamos agora para o último mudra, no qual a gente vai fazer um triângulo entre os polegares e os indicadores, deixando os outros dedos unidos. E agora, mantendo o mudra, devagar a gente vai abrindo os olhos. Fiquem à vontade para manter um dos mudras que vocês tenham se sentido bem ao praticar. Tá? Vamos começar a falar sobre eles, então. A primeira vez que eu ouvi falar de mudras foi em 2001, num curso de uma técnica japonesa de cura chamada Jinshin Jitsu. A minha mestre me ensinou uma sequência de mudras, recomendou fazer todos os dias. A sequência era bem interessante e eu fazia porque era gostoso fazer, mas eu não acreditava que ela pudesse ter algum efeito na minha saúde física, mental ou emocional. Praticando durante 5 anos, eu comecei a ver a minha vida mudar totalmente. E aí comecei a desconfiar, será que são os mudras? E aí, então, eu comecei a fazer yoga. Na verdade, os mudras surgiram na minha vida antes do yoga. E na formação, então, eu tomei contato com alguns outros usos dos mudras. Por exemplo, para a meditação, que é o uso mais conhecido, né? Que ajuda a gente a vir para o momento presente, ficar no estado de presença consciente. Na prática de yoga, eu tive um módulo de mudras na formação e aprendi que a prática dos mudras traz concentração e equilíbrio, que ajuda a trazer flexibilidade, que a gente pode usar para fazer os pranayamas, os exercícios respiratórios. A minha professora na formação era uma dançarina clássica indiana, então aprendi também a beleza dos mudras na dança indiana.
Na dança indiana, além de ser bonito, os mudras eles contam uma história, porque cada gesto tem um significado, e os gestos representam, inclusive, emoções e estados de espírito. Estudando a mitologia e as tradições hinduísta e budista, eu vi que a representação das deidades também mostra mudras, e as práticas dessas tradições utilizam mudras, né? Os mestres do Vedanta também usam mudras para transmitir a sua mensagem, né? Então, os grandes mestres, Dakshinamurti, Vedavyasa, Shankaracharya, Swami Dayananda, que é contemporâneo, todos eles usam um mudra de transmissão de conhecimento, que é esse mudra aqui. A aplicação que mais me encantou foi o uso do mudra para equilíbrio da saúde, né? Aprendi com alguns mestres que existem mais de 700 mudras e que, se a gente concentrar as mãos por alguns minutos nesses mudras, a gente pode ter uma série de benefícios, né? Eles são usados na Ayurveda, na Índia, no Brasil não muito, né? Mas na Índia é uma das áreas do tratamento ayurvédico, a prática de mudras, para equilibrar a saúde, junto com todas as outras práticas. E aí uma listinha condensada dos efeitos que a gente pode obter praticando mudras, tá? Então, melhoria na saúde física, equilíbrio do peso corporal, desintoxicação, prevenção de enfermidades, equilibrar todos os sistemas do corpo, combater insônia, reduzir estresse, aumentar a intuição, aumentar a concentração, né? Quando eu comecei a estudar, eu achava essa lista ambiciosa. Hoje, eu posso garantir que já experimentei tudo isso aí, né? Ao longo de 17 anos de prática, né? Todos esses efeitos, de uma forma ou de outra, em momentos diferentes, eu pude observar. Tá? E aqui está o primeiro mudra que vocês fizeram, que é um mudra que eu uso bastante, indico bastante. Ele se chama Vajra Pradama. É mais fácil fazer do que falar o nome dele. Ele ajuda a combater medo e ansiedade, porque ele é um mudra da confiança incondicional. Tá? Ele nos traz a confiança de que, independente do que esteja acontecendo, tudo está certo. Porque existe uma ordem cósmica. Tá? E essa ordem cósmica garante que tudo está correto. Ele traz força interior e segurança. E melhora a qualidade do sono. Tá? Esse primeiro mudra que vocês fizeram, né, por um tempinho curto, procurem relacionar o que eu estou falando com o que vocês sentiram e talvez vocês encontrem aí algumas similaridades. O segundo mudra, sobre esse mudra, vou falar alguns casos interessantes. Eu tenho uma amiga que ela não viajava de avião sem tomar remédio, porque ela tem muito medo. E ela, depois que começou a fazer esse mudra, não precisa mais de remédio para viajar de avião. Então, lembre-se dos seus medos e experimente esse mudra para poder lidar com eles. Tá? Eu tenho uma outra amiga que trabalha como coordenadora numa escola e está havendo um alto índice de síndrome de pânico entre os adolescentes e ela indica esse mudra. E já teve casos, vários casos, da síndrome se resolver só com mudra. Tá? Claro, quando existe abertura, né, porque algumas pessoas preferem tomar medicamento, cada um com a sua escolha. Mas quando há abertura, o resultado é muito bom. O segundo mudra que a gente fez é o mudra da flor de lótus, Padma Mudra. Tá? O mudra da flor de lótus, ele trabalha a região do cardíaco, ele expande a caixa torácica, equilibra o funcionamento do coração. Ele traz compaixão e compreensão, que são atributos desse centro cardíaco, desse centro energético. E ele traz uma integração entre o corpo e a mente. Muito indicado quando a pessoa está com a desconexão entre corpo e mente, tem algum problema cardíaco, né? Quer se conectar mais com as pessoas. Então, tem tido vários relatos de pessoas que têm problema cardíaco e sentem um alívio nas dores associadas ao problema cardíaco. O terceiro mudra é o mudra Hakini.
Hakini é a deidade da verdade. É um mudra que aprofunda a respiração, tá? Regula todo o sistema endócrino, porque equilibra a glândula pituitária. E ele ativa a memória. Excelente quando você quer lembrar alguma coisa e não consegue. Uma palavra, um nome, né? Está relacionado com os chakras, sim. Esse está relacionado com o sexto chakra. Hakini é a deidade que mora no sexto chakra, que é o terceiro olho. Tá? Também fazer regularmente ajuda a manter a boa memória. Tá bom? Esse gesto, inclusive, é um gesto que as pessoas fazem intuitivamente. Talvez vocês já tenham visto alguém conversando e fazendo, né? Ou dando uma palestra e fazendo. Por quê? Porque ele vai ajudar a pessoa a relembrar. Como que ele funciona? Ele conecta os dois hemisférios cerebrais, né? O hemisfério racional e o hemisfério intuitivo. Tá? O hemisfério mais ativo, mais passivo, as nossas polaridades. E isso, então, ajuda muito em ativar a memória. Agora eu vou falar de 2 estudos que eu fiz. Esses estudos eu fiz em parceria com uma médica, a doutora Amarilis. A gente fez um estudo desse mudra em que a gente une a ponta de todos os dedos, bem familiar, né? Esse mudra é chamado Mukula Mudra e ele é o mudra coringa. Ele serve para tratar desconfortos físicos em geral, dores em qualquer parte do corpo, devido a qualquer questão e associada a qualquer problema, né? E nós, então, avaliamos conjuntamente 23 pacientes na faixa etária de 6 a 55 anos, então bem amplo, com dores as mais diversas, articulares, musculares, abdominais, dores espalhadas pelo corpo, né? E o resultado que a gente obteve foi esse aqui. Numa escala de dor de 1 a 5, uma escala subjetiva, né? As pessoas relataram uma melhoria de 1 a 3 pontos. Em alguns casos, tendo o alívio completo da dor. O tempo de prática foi, em geral, menos do que 15 minutos. No máximo 15 minutos. Muitas vezes menos do que isso. As dores agudas evoluíram muito rapidamente para o alívio. E as dores crônicas precisaram de mais práticas, várias práticas de, no máximo, 15 minutos. E a coisa bem interessante é que em crianças o efeito é muito rápido. A gente vai falar por quê. Vocês vão entender quando eu explicar o princípio terapêutico. Então, o que no adulto pode levar 10 minutos, na criança 1 a 2 minutos já vem o alívio. Isso vale para todos os mudras. Nas 2 mãos é o ideal. Tá? E o outro mudra que a gente avaliou é esse mudra em que a gente dobra o indicador na palma da mão e junta sobre ele o médio, o polegar e o anelar. E o dedinho fica fora. Esse mudra, ele equilibra a pressão arterial e equilibra os batimentos cardíacos. Tá? Nós fizemos avaliação com 4 pacientes e medimos a pressão arterial antes e depois. E com um tempo de prática que variou de 15 a 30 minutos, a redução da pressão sistólica foi de 20 a 30 pontos. Tá? Simplesmente com a prática de mudra. A pessoa não fez meditação, ela praticou conversando, não usou nenhuma outra técnica. Né? Medimos no intervalo da prática. Mede antes, faz a prática, mede depois. Tá? Esses 2 resultados a gente apresentou num simpósio na Unifesp, um simpósio internacional de medicinas tradicionais e práticas contemplativas. Tá? No site, que está no primeiro e último slide, no final vocês vão ver, tem o endereço do site no slide, e lá está esse trabalho. Tá? Então, www.mudrasterapeuticos.com.br. Vocês podem ver esses 2 resultados e outros. Bom, mas a questão agora é como gestos tão simples podem ter tanto efeito no nosso corpo, né? Qual é a mágica? Por que eles são tão efetivos? Então, na visão desses mestres que intuíram esse efeito, a resposta está nos meridianos de energia.
que no yoga e na Ayurveda a gente chama de nadis, né? Na medicina chinesa chegou até nós como meridianos de energia, não sei a palavra em chinês. Os coreanos chamam de kyungrak. Então, essas tradições milenares reconhecem a existência de canais de energia no nosso corpo que conduzem a energia pelo corpo todo. E a resposta estaria, então, nos meridianos de energia. Mas como que isso acontece? Bom, olhando um pouquinho nos textos tradicionais, antes de olhar para a pesquisa mais recente, existe um texto do Vedanta chamado Chandogya Upanishad, que é do século 8 a.C., que define os nadis como artérias preenchidas com a luz do sol. Tá? E ele diz que o centro dos nadis é o coração. Tá? Então, isso é textual, né, da tradução do Chandogya Upanishad. O Kshurika Upanishad, que é um outro texto do Vedanta, e o Hatha Yoga Pradipika, dizem que a gente tem no corpo 72 mil meridianos de energia. Tá? Esses canais eram considerados, por quem estuda essa tradição, como canais sutis até recentemente. Até que na década de 60, um pesquisador coreano, chamado Bongam Kim, acreditava que os meridianos eram dutos físicos, e ele fez uma pesquisa para comprovar isso. E ele publicou 5 trabalhos confirmando a existência desses dutos. Tá? Esse trabalho depois foi continuado por outros pesquisadores, mas ainda está muito restrito a poucos trabalhos da academia. Tá? O que isso interessa para a gente? Que diferença faz se o duto é abstrato ou sutil? Não muita, mas ele descobriu uma coisa muito legal, muito importante, que foi confirmada por outros pesquisadores. É que esse sistema de dutos, que ele comprovou serem os meridianos de energia, são os primeiros que se formam no embrião. Tá? E por isso eles foram rebatizados de primodutos. Então isso mostra para a gente que a gente vem da energia e mostra a importância da energia para a gente. A gente não tem tanta noção porque ela é muito sutil, mas ela é a nossa matriz. Ela é a matriz da formação de todos os outros sistemas do corpo. Né? Acho que dos resultados que ele teve, esse é o mais significativo para a gente. Aí a segunda pergunta que vem é... Bom, antes da segunda pergunta, e daí, o que isso tem a ver com os mudras? Se a gente tem canais de energia no corpo, a hora que eu junto as pontas dos dedos, tem canais terminando aqui. Eu estou estabelecendo um caminho para a energia fluir. E dependendo da parte da mão que eu vou unir, eu vou atuar num meridiano ou num conjunto de meridianos diferentes e vou atuar num aspecto diferente da saúde. Tá? Então, essa é a explicação de como os mudras funcionam. É energia. Tá? Como a energia é a nossa matriz, você mobiliza a energia, da mesma forma que na acupuntura o terapeuta mobiliza a energia com as agulhas, aqui a gente mobiliza com as mãos, a energia começa a mobilizar o nosso corpo, começa a mobilizar os fluidos, a respiração, e isso começa a ter efeitos. Aí a próxima pergunta que surge é, que tipo de energia que é essa? No yoga a gente diz que é o prana, né? A medicina chinesa chama de Qi. A ciência moderna descobriu que essa energia é luz. Então o prana nada mais é do que energia luminosa. E isso já foi comprovado em diversos laboratórios. Tá? Essa energia é chamada de biofóton. Bio é vida, fóton é luz. Né? Então, foi denominada pela ciência moderna dessa forma. E aqui tem uma foto de uma das... uma imagem, né, que foi feita de um meridiano próximo a um duto linfático. Que história é essa de luz dentro do corpo? Né? Os russos já sabem disso há 100 anos, mas eles guardaram o segredo por muito tempo. Um pesquisador chamado Alexander Gurevich, em 1922, observou que células que se multiplicam emitem luz ultravioleta e estimulam a multiplicação de outras células. Tá?
Depois, na Alemanha, essa pesquisa começou a ser feita na década de 70, tem um pesquisador bem importante nessa área, que é o Fritz Popp, e ele conseguiu medir a emissão de luz em todas as classes de seres vivos. Então, não só os seres humanos, mas as bactérias, as plantas, os animais, todos emitem biofótons, né? E essa pesquisa tem crescido em outros países também. Para que servem os biofótons, né? Para que serve essa energia? Além de permitir que os mudras nos façam sentir bem. Eles têm várias funções, tá? Eles ajudam a garantir a coerência entre os processos celulares no nosso corpo. Lembra que nós temos 10 trilhões de células no nosso corpo. E elas funcionam em consonância. Nenhuma se rebela, ela não sai do eixo. Tudo acontece do jeito que tem que ser. E quem faz a orquestração são os biofótons, tá? Como é que eles fazem isso? Ativação de reações bioquímicas. Eles fazem controle de todas as atividades metabólicas, eles gerenciam as funções biológicas e, com isso, fazem uma integração de todo o corpo. Tá? Então, os meridianos, na verdade, são canais de transmissão de informação no corpo. Quando a gente faz um mudra, a gente está ativando esses canais de alguma forma, dependendo de qual mudra a gente está fazendo. Tá? Por que a gente não enxerga como está nessa imagem aqui? Essa é uma imagem ilustrativa pintada pelo Alex Gray, que é um pintor americano. A gente não vê isso porque a intensidade dos biofótons é 1000 vezes mais fraca do que a menor luz que a gente consegue enxergar. Tá? Então, por isso que não é possível enxergar. E como que os pesquisadores observaram? Usando câmeras escuras e câmeras fechadas, né? E detetores ultrassensíveis coletando por muito tempo. E com isso eles observaram uma coisa bem interessante para nós praticantes de mudras, é que as mãos são a parte do corpo que mais emitem luz. Então eles coletaram a intensidade de luz de várias partes do corpo. Tórax, testa, ombro, todas as regiões do corpo. Os próprios chakras principais, qual é a parte que mais emite luz? As mãos. Isso indica que é o lugar que a gente tem maior concentração de terminações de meridianos e centros energéticos. Através da foto Killian já foi medido a presença de 14 mil centros energéticos nas mãos. São pequenos chakras que a gente tem nas mãos. Tá? Por isso que os mudras são tão efetivos. Tá? E aí eu vou terminar mostrando para vocês uma foto que foi feita em 2013, num laboratório na Holanda, dos biofótons emitidos pelas mãos de uma pessoa, separadas e depois unidas, formando o quarto mudra que vocês fizeram. Olha o que acontece. Aqui você consegue enxergar a luz, os biofótons, mas quando elas aproximam, há uma intensificação dessa luz, né, indicando a passagem da energia de forma mais intensa, não só no triângulo, mas também nas pontas dos dedos. E esse é o Trimurti Mudra, que é o último que vocês fizeram, que ativa o poder de autocura do corpo. A prática beneficia a pineal e a hipófise, melhora as funções cerebrais e reduz dores de cabeça. Tá? Então vejam, tão simples, né? E com tantos benefícios. Eu finalizo agradecendo pela presença, pela atenção. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. E aqui embaixo está o meu site, meu e-mail, se alguém quiser conversar mais sobre esse assunto, que para mim é fascinante. Obrigada.